Olá! Começa agora mais um episódio do podcast Fala Candidato. Essa iniciativa da Gazeta Grupo de Comunicações, conduzida pelo Portal Gás, convidou todos os candidatos a vereadores de Santa Cruz do Sul para virem até aqui, se apresentar para você, eleitor. E neste episódio tenho aqui comigo os candidatos do PT, Orlando Brito Júnior e Jaqueline Zimmermann. Ziemann. Ziemann, então. Isso. Jaqueline Ziemann. Eu vou pedir para vocês começarem esse episódio se apresentando. Olá, Heloísa, companheira Jaqueline. Meu nome é Orlando Brito, de Campos Júnior, tenho 51 anos, casado com Andréia Cristina Brito de Campos, há mais de 30 anos, pai da Maria Luísa, de 19 anos, e do João Pedro, de 11 anos. Sou policial civil, né, atualmente exerço as minhas funções no cargo de comissário de polícia, na verdade na função de comissário de polícia. Há aproximadamente 23 anos, sou formado em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, no ano de 1995, pós-graduado em Política e Gestão Pública pela mesma universidade, no ano de 2009, e também sou pós-graduado também em Direito Penal e Processo Penal pela Faculdade Dom Alberto. E já iniciando depois com o tema, né, vou falar um pouquinho sobre segurança pública. Meu nome é Jaqueline Ziemann, tenho 60 anos, sou aposentada. Fui professora municipal e estadual no município por 40 anos e no estado por 25 anos. Como meus alunos sempre me chamavam de professora Jaque, adotei esse nome da campanha. Professora Jaque, número 13213. Tenho muito orgulho da minha vida profissional como educadora física. Meu trabalho como educadora física foi muito gratificante com as crianças e jovens de bairros do interior do município e plenamente de acordo com a minha formação em educação física e pós-graduada em treinamento físico desportivo pela Unisc. Por melhores condições de trabalho e estruturas para crianças e jovens e para nós, professores e professoras, participei ativamente do Sindicato dos Professores Municipais, o Simprom. Sou mãe de Cassiel Geraldo Dick, que tem 37 anos de idade, e me orgulho muito da boa educação que deu ao meu filho. Vocês trouxeram um pouco na apresentação de vocês a questão das causas, né? Orlando falou sobre segurança pública, educação na fala da Jaque. Eu quero saber pelo que vocês pretendem lutar dentro da Câmara de Vereadores. Perfeito, Heloísa. Eu acho que a minha experiência, né, como policial civil há 23 anos me permite conhecer um pouquinho da realidade da segurança pública, não só no nosso município, mas também em nível estadual. E eu tenho, né, no nosso plano, né, depois de ação, se possível, depois na condição de vereador aqui do nosso município, uma temática ligada à segurança pública, sob dois viés, principalmente. O primeiro viés seria referente à segurança pública de uma forma eficiente, ou seja, né, que aquele servidor da segurança pública, tanto os servidores dos órgãos estaduais, e aqui eu faço uma reflexão muito especial em relação à Guarda Municipal também, que faz parte dessa política de segurança, né, que ela seja eficiente, ou seja, que ela tenha, né, a qualidade durante a prestação do serviço e também seja eficiente, né, no sentido da eficácia, na verdade, né, eficiente no primeiro momento e na eficácia depois na produção dos resultados, né. Então, nossa temática parte desse princípio, né, desse princípio inicial, e também linkado a uma questão muito importante, até porque nós somos de um campo progressista, um campo de esquerda, né, ligado muito, né, de forma muito íntima com as questões envolvendo o desenvolvimento social das nossas comunidades e a questão de cidadania. Tá? Então, meu trabalho vai ser nesse sentido, de buscar as condições necessárias, então, para que a segurança pública possa exercer o seu papel constitucional, que é previsto legalmente isso, né, auxiliando da forma que o município puder, e aí o nosso trabalho na vereança justamente nesse sentido de levar ao nosso futuro prefeito João Pedro e a nossa futura vice Marta Nunes essas condições. E, em seguida, né,
ao mesmo tempo, como eu comentei anteriormente, trabalhando muitas questões de cidadania, desenvolvimento social, educação principalmente também, né, é a questão de saúde. Porque é um combo, né? A segurança pública não pode ser só uma política de repressão, uma política de prevenção no que diz respeito à prática de crimes, né? Mas precisa trabalhar também esses outros aspectos. E eu tenho como meta, eu tenho 13 metas de uma mulher de esquerda, né? Que eu vou falar sobre alguns aqui, que seriam amparo aos idosos, né, da nossa cidade, que eu vejo assim que falta muito, né, que precisa também mais uma casa para pessoas idosas, né. Eu tenho também assim arborização nos bairros, que é uma coisa muito importante que também está deixada de lado, né, assim. Eu tenho amparo às pessoas de rua, acho que deveria ser feito um projeto assim, especialmente para até resgatar essas pessoas, né. Eu tenho também assim defesa às mulheres, né, em todos os sentidos, né. E que a lei seja a principal coisa que se faz com as mulheres para resolver alguns problemas, né, que às vezes fica meio parada as coisas assim. Eu tenho também a geração de emprego e renda assim nos interiores, que eu quero incentivar que as pessoas dos bairros do interior, quem tiver interesse assim de fazer através do seu trabalho, artesanato, doces, coisas assim, e para gerar sua própria renda, incentiva esses projetos para ensinar as pessoas a saber lidar com esse tipo de coisa, né? Eu tenho também sobre a natureza, o meio ambiente em geral, né? Cuidado com os animais, que eu acho assim que poderia ter projetos assim que na nossa cidade não tem, assim, que outras cidades pertinho que têm menos condições que a nossa, que são mais pequenas, têm, por exemplo, distribuição de vacina para o sil, né? Muitas pessoas, eu sei que tem aquele hospital veterinário lá, mas as pessoas que eu conversei assim, dificilmente conseguiam. Eles me falaram que teriam que ir 5 vezes lá e a coisa não funcionava, e as pessoas mais carentes não têm esse valor disponível para pegar um carro e coisa e tal assim, né? Até a prefeitura até poderia disponibilizar e melhorar esse coisa assim, porque as pessoas querem cuidar dos seus animais, mas muito não, sabe, tudo se torna muito caro, né? Assim, para tu fazer uma cirurgia, uma coisinha assim, né? Até para o sil, né? O pessoal daqui vai para outras cidades aqui pertinho, né? Rio Pardo, que consegue fazer em menos custo. A mulher falou para mim assim: eu consegui fazer lá em Rio Pardo com a metade que eu ia gastar correndo para lá e para cá com o bichinho, sabe? Então, assim, são coisinhas que precisam ser levadas em consideração, né? Para melhorar a nossa cidade, né? Também eu vejo assim que a nossa cidade está um pouco abandonada em termos de olha as calçadas da rua do centro, guria. Eu já caí 2 vezes. Eu tenho medo de caminhar, eu tenho que caminhar cuidando de que eu pisar, porque tá terrível, sabe? Não tem condições, sabe? E tem muito mais coisas assim que as 13, mas algumas das 13 eu coloquei como principais, né? Que eu vejo assim que poderia melhorar, né? Poderia e deve, né? Deve melhorar, né? Muito. Outra coisa assim, sobre as pessoas que plantam verduras e coisas sem agrotóxicos, acho que eles deveriam ter um incentivo maior, né? No interior, assim, o pessoal, né? Tem muita coisa para melhorar, né? Então, assim, eu quero fazer a minha parte, com a minha cara e a minha coragem. E vocês duas caras novas, né, digamos assim, para a Câmara, né? Imagino que devem estar na militância do partido já há muito tempo, mas na Câmara seriam 2 caras novas. Como vocês entendem a importância da renovação para a política aqui em Santa Cruz? Defendem também uma chapa que foge das 2 vias principais, digamos assim. Como vocês entendem que isso é importante para a política? Heloísa, eu tenho assim um posicionamento muito particular, né, em relação a essas questões, né. Eu, na verdade, eu não tenho assim tanta experiência dentro do partido. Sou um filiado recente, né, mas sempre tive, né, durante a juventude, enfim, uma convivência sempre num campo progressivo de esquerda, né. Então, se me permite, né, me deu as condições, né, me deram as condições então para que eu pudesse então ingressar no partido e agora na condição de candidato a vereador. Evidentemente, né, a gente trabalha sempre com essa, principalmente aqui no nosso município, com as dualidades, né, da tradição
né, envolvendo o comando, né, do nosso município, né. Nós, né, do Partido dos Trabalhadores, nos colocamos como uma opção, justamente essa dualidade, né. Não quero aqui também fazer críticas a determinado candidato ou determinada candidata, né. Na verdade, a gente quer fazer uma construção, né, de uma nova realidade, de uma nova perspectiva, e dar essa perspectiva para as pessoas, para a nossa comunidade, para os nossos eleitores, no sentido de ter essa alternativa, né, à questão tradicional dessas duas famílias, né. Se reconhece, evidentemente, né, do que ambas fizeram, né, só que nós temos uma outra perspectiva para trabalhar, né. Nós temos a questão ambiental muito bem colocada pela Jaqueline, que é um tema muito recorrente nas nossas reuniões, né. O nosso futuro prefeito, João Pedro, a nossa futura vice, Marta, comentam muito essa situação, que é uma situação que a gente precisa pensar, né, que a gente precisa ter a condição de levar ao conhecimento das pessoas o que está acontecendo, né? E a gente percebe isso de uma forma muito clara, né, Jaqueline? Principalmente agora, recentemente, as questões de enchente, a gente sabe que isso tem muita relação com as questões climáticas. Então, a gente defende isso, né? Que é uma pauta que a gente tem conhecimento que não é defendida, né, por outras candidaturas, mas nós temos essa pretensão, né, se assim me permitir, de levar, então, esse conhecimento à nossa sociedade, né? Não quero também ter a pretensão aqui de dizer que a nossa candidatura é a melhor por isso ou por aquilo, não, né? Acho que as pessoas são livres para escolherem, mas nós nos apresentamos, então, com essa alternativa, né, em relação a essas duas famílias que são tradicionais aqui na política de Santa Cruz. Eu acho assim que eu, como gosto de apostar em ideias novas, eu também achei que as pessoas gostariam de apostar nas ideias novas, né? Ideias novas e criativas. E uma coisa muito importante da nossa candidatura é justamente o meio ambiente, né? O nosso candidato a prefeito, João Pedro, lançou recentemente um livro, né, muito importante, que fala muito sobre, né, sobre as mudanças climáticas do nosso país, de tudo, né? E a minha mãe está lendo, ela tem 86 anos, agora gosta muito de ler, ela está lendo esse livro e ela está assim apaixonada com tudo que ela lê ali. Ela comenta comigo, ela disse assim: "Ai, não sei como alguém consegue escrever uma coisa tão importante assim. Isso já deveria ter saído há muito tempo". Eu disse: "Mãe, isso é uma equipe, né? E saiu na hora que era para sair, porque agora que é". E eu vejo assim a preocupação assim das pessoas não está ao alcance, porque eles não conhecem a realidade, né? Eles não sabem o que está rolando assim, né? Então, eu acho que a nossa candidatura é uma candidatura que está aberta a até esclarecer coisas que muita gente não sabe sobre as mudanças climáticas, né? E eu acho que isso é uma coisa vital. Avaliando um pouquinho as últimas legislaturas, até mesmo a última, para ser mais presente, digamos assim. Como vocês avaliam o trabalho dos atuais vereadores e o que vocês acreditam que deveria ter sido diferente e o que vocês pretendem fazer para ser diferentes? Eu acredito, né, dentro daquela visão, né, como eu falei anteriormente, Heloísa e Jaqueline, em relação, né, principalmente em relação a essa possibilidade de um posicionamento diferente, né, de um determinado grupo no que se apresente como alternativa, né. As questões envolvendo, né, tanto a Câmara de Vereadores, a Prefeitura Municipal, né, há erros e acertos, evidentemente, né. Não estamos aqui, né, Jaqueline, na condição de apontar os erros e dizer, olha, por uma questão ou outra, aquilo está errado, está certo, né. Mas no sentido justamente de levar essa alternativa, né. Em relação, né, às questões envolvendo, né, a atuação do Poder Executivo, né, porque a Câmara, na verdade, tem uma atuação de legislar, né, ou seja, uma atuação mais
a edição de normas que podem eventualmente surgirem da própria Câmara de Vereadores ou através, então, de um projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, né? Mas, de forma mais específica, em relação ao Poder Executivo, a gente acredita, né, que determinadas ações, né, da atual prefeita municipal, né, são questões pontuais que a gente tem que apontar, né, não, talvez, assim, foram realizadas da melhor maneira, da maneira mais adequada. Então, a gente se opõe, né, principalmente questões envolvendo, e aí é a nossa função enquanto, então, membros do Partido dos Trabalhadores, né, as questões das nossas periferias, né. Então, quando nós trabalhamos a nossa temática enquanto majoritária, que é a Santa Cruz de todas as vozes, a gente trabalha esse contexto, né, de não só em determinadas áreas geográficas, né, a implementação então de políticas públicas especificamente nessas áreas, né, mas nós temos a pretensão, volto a dizer, né, de que isso seja para todos, né, no sentido então de atingir toda a nossa comunidade de uma forma um pouco mais uniforme do que efetivamente está sendo feito neste momento. Eu acho que o Orlando falou, que eu gostaria de falar também, que a nossa política é de ouvir todas as vozes de Santa Cruz do Sul, né? Certo. E dentro da Câmara, assim, como vocês pretendem atuar? Porque, caso o João Pedro não seja o eleito, né, vocês vão trabalhar como, não vou usar a palavra oposição, mas vão estar fora da base do governo. Então, como vocês pretendem agir em relação a isso, vindo a não ser o prefeito de vocês o eleito? Isso é muito tranquilo também, Heloísa, quando nós temos, então, uma proposta, um plano de governo, um plano de ações, né? Alguns projetos que, na verdade, ainda são minutas, né, daquilo que a gente pretende apresentar na Câmara de Vereadores. Como eu tenho uma temática muito ligada às questões de segurança pública, né, minha atuação vai se pautar nesse sentido, né, usando os dois princípios que eu mencionei anteriormente, né, que é a questão da segurança pública propriamente dita, né. É claro, e é importante que se frise isso, né, a segurança pública ela se estabelece, né, com os órgãos estaduais e elas, na verdade, atuam sob o comando do governo do Estado. Eu falo em Polícia Civil, eu falo em Polícia Militar, eu falo em Polícia Penal, Instituto Geral de Perícias. Tá? Eles atuam sobre esse comando, né, sobre a gerência, sobre a administração do governo estadual. Mas, por outro lado, é possível que o município, né, através de mecanismos específicos, possa auxiliar, né, essas corporações, né, de segurança pública, né. Então, a nossa ideia é justamente essa, né, de introjetar, né, uma forma melhor de aproveitamento, tanto de estrutura das corporações, né, como do aparelhamento físico também de instalações dessas corporações, né. E aí, fazendo um adendo também, é importante, isso é uma pauta que eu conversei, inclusive, com o nosso futuro prefeito, né, o João Pedro e a Marta Nunes, né, eu tenho uma ideia muito em especial em reestruturar, principalmente, as carreiras relacionadas à guarda municipal. Isso é muito importante, né, porque, atualmente, a guarda municipal não possui um plano de carreira. Isso, na verdade, inibe um pouco a atuação dos agentes, né? Então, a gente precisa reorganizar um plano de carreira, colocar a guarda também nesse mesmo nível de atuação das polícias, né, e do Instituto Geral de Perícia, evidentemente com as questões envolvendo a atribuição da guarda, que são diferentes, né, para cada um agir de forma coordenada, mas também participando do processo. Então, nossa ideia é justamente essa. E aí, pegando, ao mesmo tempo, né, como eu falei antes, as questões de segurança, de educação, de saúde e desenvolvimento social, porque não existe uma segurança sem também uma atuação direta na educação, na saúde e no desenvolvimento social. O nosso mandato, eu não falo meu, né, porque o mandato é do partido, né,
o nosso mandato, né, se alçados à condição de vereador, parte dessa temática, desses princípios. Como o nosso lema é ouvir todas as vozes, né? O meu papel seria assim de ouvir, né? Ouvir todas as vozes e assim como responder lá como seria, né? Ver o que é melhor para a coletividade, né? Ouvindo as pessoas, né? Fazendo elas participar mais, né? Para elas valorizar também assim a participação delas, né? A motivação porque as pessoas estão muito desmotivadas, né? Em relação a dar sua ideia e coisa e tal. Eu acho que isso é uma coisa principal, assim, sabe? De ter a vez, né? Cada um tem que ter a sua vez, de dar a sua opinião, de conversar, de opinar o que seria melhor para o município, né? Eu, nesse sentido, eu gostaria de trabalhar dessa forma. Já que esse ponto é muito importante, como vocês pensam em fazer isso, né? Porque tem muita gente que a gente está vindo aqui, que está vindo aqui conosco e falando sobre o que eles têm ouvido na rua. Que só vão aparecer de 4 em 4 anos, aquela coisa toda. Depois o político não bota mais o pé no bairro, né? Então, como vocês analisam que é possível continuar atendendo a população, se vocês já têm alguma estratégia montada para isso, para aproximar da comunidade, né? Tanto vocês estando mais próximos da comunidade, como também trazer a comunidade para dentro da Câmara. Eu acho, Heloísa, que para mim é muito pacífico, né? Embora eu tenha, como eu sou uma pessoa incipiente ainda dentro da política, né? Da política partidária, digamos assim, mas eu acredito ainda, e até nem tenho, né, as questões ligadas ao corporativismo de políticos, porque eu sou novato, né? Então nem tenho como falar sobre isso, né? Mas assim eu entendo que, na verdade, quando tu busca através, né, do teu conhecimento, através do contato diário com a nossa comunidade, com os nossos eleitores, eu acho que a partir desse momento tu está prestando, na verdade, tu está se comprometendo com aquelas pessoas, né? E aí eu preciso falar por mim, né? Eu, como iniciante, então, dentro da política partidária, eu tenho essa premissa de realmente, né, buscar na comunidade as informações e, se possível, né, dentro da Câmara de Vereadores, apresentar aos demais colegas vereadores as alternativas possíveis para aquele momento, né? E aí tu colocaste entre as questões, bom, como é que vocês vão trabalhar daqui a pouco, se por uma eventualidade, a gente não acredita nisso, o nosso projeto de majoritária não seja o vencedor. Da mesma forma, é justamente explicar, né, para a sociedade santacruzense e explicar aos nossos colegas, então, os vereadores, a necessidade daquele projeto específico, né? Não é um projeto do Partido dos Trabalhadores, é um projeto para a nossa sociedade, para os nossos eleitores, né? Para a nossa comunidade, né? Então, eu acho, né, sendo, de certa forma, entre aspas, leigo no assunto de política partidária, ainda mais envolvendo a Câmara de Vereadores, eu acho que é possível, sim, um trabalho nesse sentido, né? Um entendimento, né, com colegas de diversos matizes eleitorais, eu não vejo problema, estamos abertos a conversações, né, não somos um grupo fechado, né, então acho muito possível, sim, que a gente consiga fazer um trabalho, né, que traga, na verdade, os frutos em benefício da nossa comunidade. Eu, como trabalhei 40 anos nos bairros, né, a gente já é acostumado assim a conversar com, né, todo mundo que me conhece, meus alunos correm na rua, me abraçam, então assim, e eu já tinha uma maneira de trabalhar assim, de, vamos votar aqui o que a maioria vai querer, vamos defender alguma coisa, né? Quando os alunos se desentendiam nas minhas aulas, né, eu não resolvia os problemas deles. Eu botava eles sentadinhos um do ladinho do outro e disse, vocês dois agora vão conversar. E quando vocês tiverem se entendido e resolvido o problema, se entendido por que aconteceu isso, vocês me falam que daí vocês voltam para a minha aula, né? Então, assim, dá bem mais trabalho, assim, tu trabalhar dessa forma de fazer as pessoas mesmo se entender e mesmo escolher. E por que eu escolhi aquilo ali, né?
Mas isso é muito gratificante para a pessoa e ela se sente parte do processo, né? E ela quer participar mais. Assim, ó, as minhas aulas sempre eram disputadas, as crianças crianças e pré-adolescentes vinham assim, doentes, às vezes até eu disse, mas tu não precisava ter vindo, ficava em casa. Mas não, prof, não podia perder a tua aula, sabe? Porque realmente eles estavam se fazendo parte do processo, né? Então, dessa maneira, eu acho assim, ó, que tu pode ir diretamente, tu tem que promover o ambiente para a pessoa ficar à vontade, né? E te dizer o que realmente está faltando lá no bairro, coisa, assim, tu poderia fazer através de várias coisas assim que eu tenho na minha cabeça, ideias criativas, assim, tu ir lá no bairro, fazer uma confraternização que a gente fazia nas escolas, a gente fazia assim várias confraternizações durante o ano, e o pessoal assim participava em peso, sabe? E vinham e diziam, ai, prof, isso, ai, aquilo, ai, podia ser, né? Então, eu vejo que dessa forma também a gente pode fazer, como lá o bairro, uma grande escola, né? Que a gente pode conversar e até ouvir, porque a gente não sabe tudo, ouvir o que as pessoas têm para dizer, até para fazer diferente. De repente, tu tem uma ideia que, de repente, não é a melhor, e ver que tu também pode aprender com aquelas pessoas, né? Gente, estamos chegando próximo do final. Passa bem rápido, né? Normalmente. Então, eu quero que vocês se dirijam direto para o eleitor nesse momento. Hora de pedir o voto de confiança para eles. Vou te pedir licença, Luiz, e me dirigir à câmera. Eu gostaria de pedir aos nossos eleitores, né, e, na verdade, um pedido um pouquinho diferente, né, porque eu tenho... Isso é uma questão pessoal minha, né? Na verdade, eu não peço o voto, né? Na verdade, eu peço a avaliação da nossa conduta enquanto profissional, né? Daquilo que a gente tem condições de apresentar, então, à nossa sociedade santacruzense, né? Avaliem, né, as nossas propostas, né, as nossas diretrizes, né? E, se possível, né, votem Orlando Júnior 13123 por uma segurança pública eficiente, cidadã, com eficácia e responsabilidade social. Eu gostaria que vocês analisassem da mesma forma o nosso projeto e ver se realmente é como você gostaria, e daí você aposta em Professora Jaque 13213. Agradeço vocês terem aceito o nosso convite para vir participar do nosso podcast Fala Candidato. E agradeço também você que nos acompanhou até aqui. Esse episódio, assim como os próximos, vão estar disponíveis no YouTube do Portal Gás e também em gas.com.br.